E agora, já que estamos a falar de momentos felizes. De momentos felizes, ora, vamos trazer-vos aqui uma ideia muito bonita. Ora, todos nós sabemos que grande parte dos nossos idosos vive em condições muito precárias e sozinhos. É uma das coisas que também tentamos aqui combater todos os dias, é isso. E, portanto, vamos visitar duas senhoras que tiveram a sorte de ter alguém que olhou um instante para elas e resolveu fazer qualquer coisa e preocupar-se com as condições em que viviam. Mas já lá vamos a quem as ajudou. Agora temos que conhecer duas senhoras fantásticas. É a Rosalina e a Terezinha. Vejam. Velhos. Tão velhos como as casas velhas em que vivem. Já se esquecem e vivem esquecidos até que alguém pare e veja que estão ali completamente sós. Para Rosalina e Terezinha alguém olhou e a vida destas senhoras, com respeitosos cabelos brancos, ganham mais qualidade. Viraram de tudo dos pés à cabeça. Eu fiquei encantada quando entrei nesta casa. Minha casa estava muito velha, tudo estragado, tudo quase a cair. Mas agora já se está a pôr melhor. Rosalina entra e vai percorrendo calmamente a sua casa no primeiro andar de um velho prédio na Lapa. Estou muito satisfeita agora com a minha casinha. É assim, a sorrir, que Rosalina fala da sua casa ainda com cheiro a tinta fresca. Só não quer é que mudem os móveis de lugar. Fica tudo como estava porque já estou tão habituada a isto, já são muitos anos. Noutra zona de Lisboa, perto da Sé, Terezinha da L'Oréal, como é conhecida por em tempos idos ter sido modelo, já se encontra confortável na sua casa de cara lavada. Que o candeeiro estava muito sujo, eu já não podia, e este candeeiro dá-me trabalho, isto é cristal puro. A minha mãe era toda palaciana, era toda dessas coisas, eu não podia, bastava uma lâmpada chega. E fiquei encantada com o candeeiro. Terezinha já tem 90 anos e a riqueza de uma vida vivida à frente do tempo. Com a morte da minha mãe enjoei o tabaco. Mesmo na L'Oréal oferecia-me um cigarro, eu acendia, punha no isqueiro e no cinzeiro e não ligava mais nenhuma. Rosalina está quase nos 80 e continua a sorrir para a vida. A idade não perdoa, não é? Hoje são apenas as pernas que impedem Terezinha de sonhar e que a fazem ser cortante a olhar a vida. Acho que a vida é uma coisa muito chata. Tenho um desgosto tremendo. Queria andar para as minhas pernas, queria fazer as minhas coisas. É assim a vida, filha. Um sorriso de lucidez da Terezinha e da Rosalina, senhoras fantásticas que vivem então sozinhas e que tinham as casas, como muitas pessoas, imagino eu, de alguma idade, ou de muita, que é o caso destas senhoras, tinham as casas degradadas e com problemas. E então, há uma ideia luminosa, que se chama Projeto Reparar, não é? Olá, Leonora, olá, como bom está? dia. Ora, a Leonora Araújo é administradora da Santa Casa e, então, quem é que teve a ideia de ajudar, de congregar uma série de esforços e reparar a casa destas pessoas? Conte-me cá, como é que isto começa? Uma série de colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que estão no terreno e Vocês que bem conhecem esta que conhecemos as condições em que muitos dos idosos de Lisboa vivem. Devo dizer que estas pessoas que foram apoiadas nesta nossa foram primeira 26, ação, não é? foram 26, são já nossos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e, portanto, conhecíamos melhor que ninguém as condições em que as habitações destas pessoas se encontravam. E resolvemos que estava na hora de tentar, de uma forma inovadora, dar uma resposta mais abrangente às necessidades das pessoas e, portanto, olhá-las de uma forma mais global. Inovadora o quê? O que é isso da forma inovadora? Não só dar-lhes aquilo, ou prestar-lhes o serviço que habitualmente prestamos, não é? Que é a limpeza da casa, que são as refeições, que é o acompanhamento a um médico se precisarem de serem acompanhados, ou do médico ir a casa, mas dar-lhes mais conforto. Conforto, porque aquelas casas que estavam, por exemplo, a casa da Rosalina dá uma sensação que estava muito degradada. Muito degradada, a maior parte delas. E quem eram aquelas pessoas que andavam ali? Essa é que é a beleza da coisa. Quem eram aqueles operários? Aqueles voluntários, são voluntários de empresas
e também da Santa Casa. Portanto, são pessoas que têm outras atividades. Têm outras atividades. Estas empresas e a própria Santa Casa disponibilizaram o tempo de trabalho destas pessoas para irem exatamente fazer estas pequenas obras. Foram 240 voluntários. 240? Para repararmos estas 26 casas e, portanto, teve uma adesão fantástica. No fundo, estamos a testar um modelo, não é? Estamos a ver como é que funciona. Isto é voluntariado de outra forma. É o chamado voluntariado empresarial, mas cada vez mais as empresas também estão interessadas, por via daquilo que é a responsabilidade social de que tanto hoje se fala, estão cada vez mais interessadas em aderir e em poder ajudar, e a Santa Casa tem aqui um papel fundamental, que é exatamente fazer chegar a quem mais precisa estas empresas e estas pessoas que têm vontade e que podem ajudar. Isso do voluntariado empresarial é o quê? Vocês vão a uma empresa e convocam as pessoas e dizem que estiver disponível para ajudar, pode se inscrever e vamos agrupar-vos e fazer coisas? Normalmente contactamos as empresas, normalmente a maior parte das empresas já tem uma área de responsabilidade social e contactamos no sentido de apresentar o projeto. Mas estas pessoas que foram fazer estas obras não são especialistas nesta matéria. Não, nada especialistas nesta matéria. E ficou bem feito na mesma. Ficou muito bem feito. Ana, fala, tu tens aí ao peito. Pois, eu tenho aqui 4 voluntários, operários, como tu chamas, que não têm nada a ver com este tipo de atividade de construção civil, muito pelo contrário. A Sofia Faria, por exemplo, é Relações Públicas de um banco. Sim, correto. E o que é que fez na casa de uma destas senhoras? Sou colaboradora no Montepio, Gabinete de Relações Públicas. Estivemos, eu e a minha equipa, presentes na casa da Sra. Dona Maria Emília Carlos, em Lisboa. Fizemos uma intervenção ao nível de pinturas, limpezas e pequenas reparações. E vocês fizeram isso com a ajuda de alguém que percebesse um bocadinho da matéria, ou regaçaram as mangas e vamos ao trabalho? Tivemos um briefing prévio, naturalmente, mas arregaçámos as mangas, na verdadeira acessão da palavra. E o que é que fez? Eu quero saber o que é que fez. Pegou na esfregona, pegou no rolo para pintar. Fomos vestidos para o trabalho, pintámos tetos, paredes, as paredes já devidamente protegidas, rodapés, fizemos, depois das pinturas, a limpeza de todos os espaços, limpezas de móveis. Isso durou quanto tempo? Durou um dia inteiro. Um dia. Portanto, a Sofia tem filhos? Não. Não tem filhos, mas tem, imagino, trabalhando num banco, uma vida muito ocupada. Certo. Portanto, tirou um dia da semana, tirou um dia do fim de semana, só para se dedicar à reconstrução da casa desta senhora. Este desafio foi encarado a partir do programa de voluntariado Montepio. Portanto, foi um dia da semana, um dia de trabalho, em que a instituição cedeu os seus colaboradores para participarem neste Não trabalharam para o banco nesse dia, trabalharam para esta ação de solidariedade. Exatamente. Em que o banco também se envolveu. Deixa-me falar aqui com o Tito. O Tito trabalha onde, Tito? Trabalho na Santa Casa, na área de empreendedorismo. Portanto já trabalha na Santa Casa. Trabalho na Santa Casa. O que é que fez? Eu estive na casa da Dona Rosalina, também fiz exatamente a mesma coisa, arregaçámos as mangas, pintámos a casa da Dona Rosalina, fizemos algumas pequenas reparações e a limpeza final. Fez limpezas? Fiz limpezas. Ou deixou isso para as tuas colegas? Não deixei tanto, não tive tanto na especialidade, tive mais nas pinturas. Foi mais para a área da construção civil, não é? Mais para a área da construção civil, mais operário. E que gratificação é que isso lhe dá, no final? Foi uma gratificação muito grande porque... Não fica a pensar, bem em casa também por acaso precisava pregar uns pregos e uns quadros e umas coisas tinha feito há e pouco estou aqui tempo a tratar da casa de outra pessoa. Não, aquilo depois dá uma sensação de que bem que eu fiz a alguém. É uma grande gratificação porque o programa está bastante bem montado, tenho que fazer aqui um elogio às pessoas que organizaram, porque no fundo, num só dia do nosso tempo, é um dia que pode ser um dia por ano ou o que seja, consegue-se fazer muita coisa e, portanto, conseguimos todos chegar ao fim de uma missão que é uma casa reparada a um nível bastante razoável e dar um novo bem-estar às pessoas. É a sensação de ser realmente útil. Deixa-me falar aqui com o Marco Candeias, que é mais um dos voluntários. Olá, Marco, trabalha onde? Trabalho na EDP, na Direção de Negociação e Compras.
como é que veio parar a este projeto? Se trabalha na EDP, teve ligado à eletricidade. Era isso que eu entendo, a tratar das tomadas, ou Das não? tomadas. Trocámos umas lâmpadas também. Daquelas já de baixo consumo, espero. Aquelas de baixo consumo, Muito evidente. bem. E então, como é que foi? Nós aproveitámos uma ação regular que costumamos fazer, team building, ou seja, uma atividade para promover a integração e a coesão da equipa onde trabalho, e juntámos o útil ao agradável. Portanto, quisemos realizar uma ação de voluntariado à medida que convivíamos todos uns com os outros. Marco, o que é que fez realmente? Pois não está a dizer, vestiu o fato de macaco ou não? Tá? Eu estou de fatinho. Eu estive de facto macaco, assumo. O fato de macaco. E depois? E Do que é que tratou, para além das tomadas? Pintei um pouco de também tetos e paredes também os restantes colegas estavam na casa, hierarquias, subordinados, mais velhos, mais novos. Portanto, vocês organizaram-se de maneira que não andassem a empatar o trabalho uns dos outros, não é? Claro. Mas foi um dia bastante bem passado. Estiveram em casa de quem? Foi do casal Martins. O casal Martins. Eles não estranharam de repente entrasse uma equipa por ali adentro? Não propriamente, fomos recebidos de braços abertos e com um grande sorriso, e é isso que é mais gratificante. E acabaram o trabalhinho, deixaram aquela casa num brinquinho. Claro. E soube a pouco. Soube a pouco. Estou preparado para mais. Se vier, estou pronto. Tenho lá umas tomadas para mudar em casa. Tá. Agora, deixa-me cá falar com a Rita Macedo, que é outra das voluntárias. Trabalha numa empresa de combustível, que agora já sei que vai dizer o nome, mas não sei. Conte-me lá, Rita, o que é que foi fazer? Trabalho na Galp Energia. Fomos fazer a reparação da casa de uma senhora, a senhora Rosa. Como tínhamos tantos voluntários para aquela casa, acabámos por fazer o trabalho por turnos e, portanto, houve voluntários que foram passear com a sua Dona Rosa para o Jardim Zoológico. Olha que querido! Houve outros que estiveram a pintar, houve outros que foram almoçar com ela, houve outros que foram passear com ela a sé, porque foi um dos pedidos da sua Dona Rosa, portanto, houve gente a fazer tudo. Portanto, para além de arranjarem a casa, eles fizeram companhia. Exatamente. Levaram-na a passear, provavelmente é uma coisa que a senhora já não faz com tanta facilidade. Portanto, foi também outra forma de dar e contribuir para a felicidade desta senhora. A Galp Voluntária conseguiu angariar 10 casas, porque tivemos 116 voluntários da Galp Energia a trabalhar neste projeto e, portanto, tivemos que dividir tarefas e uma das tarefas era passear com as pessoas e dar-lhes um dia diferente também. Oh, Rita, e a sensação com que fica, eu sei que é uma sensação de gratificação, fomos realmente úteis, mas também fica a ideia de que é um trabalho inacabado sempre, porque há sempre alguém a precisar. Sempre. Isto não é para parar por aqui? Não, temos muitos voluntários em lista de espera para fazer... E na lista de espera e tudo, fantástico. Ora, muito obrigada. Leonor, conte-me cá, então neste momento eu tenho uma série de pessoas, provavelmente com os mesmos problemas que a Dona Rosalina e que a Dona Teresinha, que nós vimos ali, com dificuldades de locomoção. Aliás, 25% dos habitantes de Lisboa estão nestas circunstâncias. Exato. Com dificuldades, não é? São idosos e têm dificuldades de mobilidade e tudo mais. Portanto, e estão a pensar, e a minha casa? E a minha casa? Como é que eu posso fazer para pedir a ajuda desta gente? A Rita tão simpática, queremos os rapazes, que são muito giros. Os rapazes são giros, queremos os rapazes. O Marco e o amigo. Como é que as pessoas fazem para se candidatarem a isto, Leonor? Portanto, como eu disse no início, isto foi, digamos, uma primeira ação. E agora, dentro o que é que se vai projeto. passar? As pessoas podem se inscrever, podem escrever para vocês, como é que é? Bom, nós vamos tentar que esta ação abranja, em primeiro lugar, os idosos que são efetivamente carenciados. E por essa via, claro que estão, digamos, em primeiro lugar na lista de espera aqueles que são os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque se já são utentes da Santa Casa é porque são idosos já efetivamente carenciados e normalmente acumulam a esta situação de carência a velhice, a doença. E, portanto, digamos que estes são os nossos, e a dependência, muitas das vezes, a maior parte das vezes, e, portanto, digamos que estes são os primeiros da lista. Agora, este é um projeto que nós queremos que continue, porque o que fica desta nossa primeira ação é exatamente a certeza de que o projeto valeu a pena, de que as pessoas se mobilizaram e de que tem pés para andar, isto Leonor, se calhar não me vai levar a mal, exatamente, não me vai levar a mal copiar, não leva a mal que se copie a ideia. Não, portanto, tudo o que é bom pode-se copiar, deve-se copiar. Isto é uma ideia maravilhosa para até comunidades, associações,
grupos cívicos de pessoas que têm o seu tempo e que se calhar até podiam fazer nas suas pequenas comunidades. Exatamente. Lá no bairro, lá na terra, associarem-se àqueles que têm assim um bocadinho mais de genica e muita vontade de fazer coisas e, portanto, associarem-se e poderem ajudar a renovar e a fazer pequenas reparações nas casas daqueles que mais precisam, principalmente das pessoas mais idosas que precisam tanto de atenção e muitas vezes vivem já sem dinheiro e sem conforto nenhum. E cada vez este é um fosso que se alarga mais. Quero agradecer e um enorme aplauso! Obrigada. Um enorme aplauso para esta gente. Muito obrigada! Que bom, que bom! E já